Como Jesus, o Cristo, vê a igreja? Como ele vê a igreja? Como nós vemos a igreja, né? A forma como nós, muitas das vezes, né, nos colocamos e nos portamos quando fazemos as nossas críticas, quer sejam elas construtivas ou não, mas nós fazemos algumas críticas à igreja, né? Mas e o Cristo, o Senhor, né, o qual nós conhecemos e é o dono da igreja, é o noivo da igreja? Como que nós vemos a igreja? Será que é da mesma forma que ele vê? Como será que ele vê a igreja? Para isso eu quero estar lendo aqui o versículo 2 do livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, o versículo 2, onde está escrito assim, capítulo 2, versículo 2, a parte A do versículo diz assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. Aleluia. Que coisa gloriosa. Aleluia. Olha o texto. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. Nós sabemos que o livro de Cantares, ele é um poema romântico entre Salomão e a sunamita, porém refere-se a Cristo e à igreja em todo o seu conteúdo, né? É uma metáfora que fala de Cristo e a igreja. E Cristo vê a igreja exatamente dessa forma, como um lírio entre os espinhos. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. É assim que o Senhor nos vê. Pai do Senhor, irmã Síria, Deus abençoe em nome de Jesus. Saudação aí ao nosso diácono abençoado, em nome de Jesus. Sabe, queridos, o modo como nós pensamos e sentimos a respeito da igreja revela o quanto realmente nós conhecemos o coração de Cristo. Cada um de nós, pelo menos, no mínimo, nós pensamos que conhecemos um pouquinho do coração do Senhor, o nosso Senhor, o noivo da igreja. E a maneira como nós pensamos e sentimos a respeito da igreja, da noiva, do Cordeiro, isto revela o quanto realmente nós conhecemos o coração de Cristo. Porque o coração de Cristo tem um pensamento, tem uma ótica, uma maneira de ver a igreja do Senhor. E a igreja de Cristo, nesses dias os quais nós estamos atravessando, ela está sendo vista por Ele de forma muito especial, sendo cuidada por Ele, aleluia, de forma muito especial também, sendo cuidada. Sabe, quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, muitos de nós fomos informados, talvez sem querer, que o Evangelho era sobre nós, né? Jesus veio e morreu por você para salvá-lo, para libertá-lo dos seus pecados, para que você possa ir para o céu. Jesus conhece você, perdoa, ama você e quer que você passe a eternidade com Ele, não é assim? O que é claro, isto é verdadeiro, com certeza, né? Lindamente verdadeiro, e glória a Deus por isso. Mas se o cristianismo o qual nós estamos vivendo, o cristianismo que me salva realmente é apenas sobre mim ou sobre você, sobre nós, né? Então eu perdi a altura, a largura, a profundidade do Evangelho. Largura, altura, profundidade, tal como Paulo fala lá em Efésios, né? E eu senti falta do coração de Jesus nisto. Falta alguma coisa. Meu pastor Raimundo Cupertino, lá na Bolívia, missionária Rosa Cabreira, lá em Assunção, Paraguai, que Deus te abençoe. Vila Elisa, nossa igreja ali, missionária que está desbravando aí e ganhando almas para Jesus. Deus abençoe poderosamente. Sabe, amado, muito mais do que poderíamos imaginar ou medir, mas o amor dele, o amor de Cristo por você e por mim, flui do amor dele por sua noiva,
a igreja. Aleluia. Olha como ele diz: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. Podemos estar rodeados de espinhos. A igreja está rodeada de espinhos. Fora dela e dentro dela, sim. Mas ela se distingue na visão do Senhor. O Senhor a olha de uma forma diferenciada em meio aos espinhos. Ele a identifica. Ele a identifica. E ele identifica, como nos fala do corpo de Cristo lá em Coríntios 12, né? Por nós mesmos, né? Nós não somos todos ouvido ou pé, como diz ali. Ou quem sabe alguém é apenas um pequeno cílio, né? Esse pelinho dos nossos olhos aqui. Jesus identifica a sua noiva. Jesus vê a sua igreja de forma muito especial. Irmã Áquila Preto, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, missionária. Essa varoa tem aí caminhado ao lado do presidente da juventude, o irmão Leonardo, e ela tem feito um trabalho aí para a glória de Deus, juntamente com o nosso irmão abençoado. Aleluia. A igreja para Cristo é bonita, é importante, é essencial, mas ainda é incompleta. Está incompleta, sim, com certeza. Ela está incompleta, mas é amada. Jesus ama a igreja, e nós entenderemos melhor e sentiremos seu amor por cada um de nós quando nos vermos nesse amor maior. Nós sentiremos seu amor por cada um de nós quando nos vermos nesse amor maior, um amor mais longo que a nossa vida, um amor mais profundo que as nossas necessidades, um amor mais profundo que as nossas dores e anseios, mais alto do que nossas histórias, boas ou ruins, um amor mais amplo do que nós todos juntos. É o amor de Cristo pela igreja. Glória a Deus. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. Jesus nos chama de amada, aquele que ele consegue distingui-la de forma toda especial, em meio a tantas outras situações, e que às vezes até ofusca o brilho da igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu e você, o que vemos na igreja? O que você vê nela? Qual é a sua ótica? Aleluia, ao olhar para a igreja, para a noiva de Cristo Jesus, a qual ele salvou. Como é que você a vê? Como é que eu a vejo? Como é que nós olhamos para a igreja? Geralmente nós olhamos para ela e enxergamos muito mais os seus defeitos, muito mais a escuridade, muito mais os defeitos do que as qualidades, muito mais a escuridade do que o brilho de Cristo. Aleluia, que resplandece sobre a igreja do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Mas sabe, muito antes de você ou eu crer em Jesus, antes de nascer, antes da primeira igreja se reunir, antes que o filho invadisse Belém, nascesse lá como um bebezinho indefeso, como um bebezinho dependente para nos ensinar a depender como ser humano, antes que os profetas prometessem que ele viria, antes que Davi, aquele jovem guerreiro, pudesse na verdade matar aquele gigante, antes que o mar vermelho se abrisse, antes que Abraão colocasse o seu filho, ou seu precioso filho, lá no altar no Monte Moriá, antes que Adão e Eva fossem expulsos no jardim do Éden, antes de tudo isso, antes que Deus fundasse as montanhas, ou os colocasse os fundamentos sobre a terra, antes que ele criasse as estrelas, antes que qualquer coisa que agora nós sabemos ter acontecido, o Filho de Deus amou a igreja. É assim que ele vê a igreja. Oh, aleluia! É assim que ele nos vê. Um amor antecipado, um amor que veio a existir no coração de Jesus Cristo
na eternidade passada, antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro. Aleluia. Sim, Jesus vê os defeitos da igreja. Sim, Jesus vê, mas ele vê muito mais as qualidades que a igreja vai adquirindo dia a dia, mediante o lavar regenerador da palavra de Deus. Com muito mais razão, ele vê esse efeito sobre a minha vida, sobre a sua vida, com muito mais razão. Ele vê os defeitos, mas de uma maneira que ele vai trabalhando para que a sua noiva torne-se perfeita, porque é assim que ele vai nos encontrar um dia, e esse dia se aproxima. Jesus sempre teve aquele fogo da paixão, do amor em seus olhos. Diácono Wagner, lá na cidade de Salto, a paz do Senhor Jesus, ele sempre teve esse fogo nos seus olhos pela igreja. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada, diz ele para mim, para você e para a igreja dele espalhada por sobre toda essa terra. Bendito é o nome do Senhor. A igreja foi escolhida por ele. A igreja foi escolhida nele antes da fundação do mundo, para que sejamos, ou para que fôssemos santos e sem culpa diante dele. É assim que Paulo expressa em Efésios capítulo 1, versículo 4. Agora, quem nos tornará perfeitos e sem culpa perante ele? Ele mesmo. Judas diz lá no último versículo da sua carta: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar perante ele irrepreensíveis e sem mácula, a ele seja a honra, a glória, aleluia, o louvor por todos os séculos dos séculos, amém. Bendito seja Deus. É Ele que santifica a igreja, é Ele que embeleza a igreja, é Ele que dá, na verdade, toda a beleza que a igreja precisa. Ele vê a igreja assim. Eu olho para a igreja na condição de pastor e eu começo a ver os defeitos, sim. Na condição de pastor, você também na condição de pastor, ou de servo, ou serva de Deus, você vê os defeitos da igreja. Olha como está aquele irmão, olha como está aquela irmã, olha a situação. Ei, pastor, o senhor não está vendo isto? E Jesus também vê os defeitos, mas ele vê com muito mais razão as qualidades, porque as qualidades são refletidas dele, vêm dele para a vida da igreja. Foi por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja Deus. Irmão Mauro Milese, Deus abençoe em nome de Jesus. Ele nos viu, Jesus nos viu, toda a igreja reunida e lavada completamente de qualquer mancha ou imperfeição, total e descontroladamente atraente a ele, seu lírio entre os espinhos. E quando ele nos viu, pastor Paulo Fracinetti, ele nos viu desta maneira, antes da fundação do mundo. Ele viu a igreja sem mancha nenhuma, a igreja perfeita, total, e de uma forma descontrolada, o atraiu a vir sobre esta terra e derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos tornar santos. Nemantio e Decandarabanai, diante dele, passe a olhar a igreja de forma diferente. Veja sim os defeitos, veja a falta de qualidade, ou quem sabe, olha, está faltando santidade, mas quem santifica é o Senhor quem nos santifica. Quem qualifica é o Senhor quem nos qualifica. E Ele morreu exatamente para nos qualificar, para nos tornar dignos de irmos à glória, porque Ele viu isto antecipadamente. Ele viu isto antecipadamente, a igreja perfeita, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja lá, olha lá antes da fundação do mundo, Jesus já nos viu assim, a sua noiva, um lírio entre os espinhos, e Ele morreu por ela, Ele morreu por nós. É assim que Ele vê a igreja, é assim que Ele vê a igreja. Aleluia, bendito seja Deus. Vendo-a como ela seria lá antes da fundação do mundo, Jesus nos viu
como seríamos, envolvidos na verdade com a sua própria glória e finalmente livre para amá-lo plenamente. Ele estava disposto a fazer tudo, absolutamente tudo que fosse possível e impossível até o ponto da morte, até a morte de cruz, para tê-la, para nos ter com Ele. Jesus te quer. Jesus me quer. Jesus te ama, Jesus nos ama, Jesus ama a noiva, Jesus ama, aleluia, a sua igreja. Ele nos vê, aleluia, diante dele com perfeição, ainda que estamos ainda na condição de pecadores, imperfeitos, mas ele nos vê com perfeição, antecipadamente, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele já viu isto lá na eternidade passada. Não é maravilhoso? Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Agradou ao Pai, agradou a Deus escolher que seu filho, como Deus homem, a igreja fosse não apenas seu corpo, mas também sua noiva. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo? Não apenas seu corpo, mas também sua noiva, que deveria receber dele e compartilhar com ele suas honras. As honras de Cristo é compartilhada com a sua noiva, a igreja. E nesse momento, ele está compartilhando isso conosco. As suas honras, as suas glórias, seus privilégios. E chegará o dia que isto será compartilhado por toda a eternidade. É glorioso, amados. É glorioso pertencer a este Jesus. Fazer parte da noiva do Cordeiro, da seleta noiva do Cordeiro. Bendito seja Deus. Deus, o Pai, tendo escolhido a Cristo, ou a igreja em Cristo, o Pai a colocou diante dele num vidro de seus decretos, sabe? Dessa maneira, de acordo com o objetivo, um objetivo extremo de seu amor e graça para com a igreja. Que coisa maravilhosa, fazendo com que ela brilhasse excelente brilho e beleza à vista do seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ainda que o brilho da igreja, agora a qual nós vemos e vivemos, aleluia, ainda não é o seu brilho perfeito, o seu brilho final. Ainda há algo ainda ofuscando o brilho total da igreja. Mas chegará o dia que ela resplandecerá poderosamente ao lado do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Adilson Lopes, em nome de Jesus. Veja, esses dias que nós estamos atravessando, esses momentos assim tão difíceis, tão complicado, mas alegre-se. É privilégio para a noiva, é privilégio para a noiva do Cordeiro. Jesus está nos observando, Jesus está observando a sua noiva, está aperfeiçoando, preparando para o encontro, e este dia não está longe de acontecer. Esse dia não está longe de acontecer. Estejamos nós preparados. Meus amados, este clamor do meio-dia, essa palavra, todos os dias, irmã Márcia Ferreira, que Deus abençoe, tem operado maravilhas em nossas vidas, palavras gloriosas. Nossos pastores, obreiros, evangelistas têm trazido mensagens poderosas do coração de Deus, porque tem havido uma busca. O que eu vou oferecer, Senhor? O que eu vou oferecer? Eu preciso apresentar alguma coisa a Ti, Senhor, e oferecer aos meus irmãos. Irmã Marilene de Jesus, Deus abençoe. Irmã Cidia Gomes, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Saudações ao pastor Antônio Gomes. Glória a Deus. Então nós estamos sendo abençoados.
Mas sabe, você, no entanto, ou eu, não é a noiva de Cristo. Jesus não está de pé no final do corredor da história, esperando por você, e você ali, né? Ou ele sozinho. Ele está esperando com os olhos brilhantes e o sorriso profundo, sabe? E amplo, sabe aquele sorriso largo, como o sorriso do meu pastor Afonso. Glória a Deus. Pela reunião, aquela reunião final, quase inconcebível, aquela reunião final, de todos que já acreditaram e o seguiram antes de você, antes de mim. Ele não descansará. Jesus não descansará. Jesus não descansará até que todos os eleitos estejam lá. Até que todos os eleitos estejam escritos no livro da vida. Jesus não descansará. Eu e você somos apenas, sabe, uma centelha, sabe, uma facetazinha entre milhões e milhões de diamantes. Aleluia. Lapidados pelo Senhor, que estão sendo lapidados por Ele, e que são, na verdade, no final, um diamante só. A noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluia. Isaías diz dessa maneira: como um jovem se casa com uma jovem, assim seus filhos se casam com você. E como o noivo se alegra com a sua noiva, assim seu Deus se alegrará com você. Lá no versículo 5 do capítulo 62 de Isaías. Quando nós vemos aquela analogia, a forma como Paulo fala, para falar do amor entre um homem e uma mulher, quanto ao casamento, quando ele diz lá: maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus ama a igreja inteira, não é só uma partícula, não é só um pedaço, a igreja inteira. E ele vai apresentá-la sem mancha, sem mácula e sem ruga. Tudo aquilo que hoje nós temos, alguma manchinha, alguma mácula, alguma ruga, aquilo que nós vemos como os defeitos da igreja, como os defeitos da noiva, Jesus vai preparar esta noiva, está preparando esta noiva, aleluia, para encontrá-la no final. Oh, quão grande será a festa, aleluia, oh, quão grande será a alegria desse encontro. Meu pastor Kleber, José Gouveia, Deus abençoe, meu amado, beijo no teu coração, lá em Juí. Logo eu ligo para ti, tá bom? Glória a Deus, estou com saudade de falar contigo também. Aleluia. Igrejas ainda serão plantadas, onde viveremos décadas depois de voltarmos para casa. Voltar para casa, aleluia, aleluia. Evangelista Eli Oliveira, Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. A história de como Jesus escolheu você, amou e salvou você ou a mim, é uma história espetacular, meus amados. É uma história extraordinária, é uma história cativante, é uma história tremenda. E essa história será contada enquanto você viver. E na verdade você nunca morrerá. Aleluia. Ele disse: bendito é o nome do Senhor. Mas o amor dele é muito maior do que você e eu. Muito maior. Mais alto, mais amplo e mais profundo do que qualquer um de nós. Não é tremendo isso? Não é tremendo isso? Irmã Ivanildes de Jesus, Deus abençoe. Meu irmão Cleose Souza, filho, Deus abençoe, lá em Bom Jardim. Cidade linda, amei essa cidade. E a igreja muito mais. Oh, glória, aleluia. Diácono Sérgio Felipe, em Indaiatuba. Jesus ama toda a igreja.
ama toda a igreja, sua verdadeira e eterna noiva. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada, diz ele à igreja. Ele vê os espinhos são feios. Ele vê os espinhos, mas ele não olha para os espinhos. Ele distingue a sua noiva perfeita, linda, maravilhosa, diante dele. E Jesus continua tal como estava lá antes da fundação do mundo, ansioso para encontrar a sua noiva. Meu pastor Gilberto Lima, a paz do Senhor Jesus, meu amado, lá em São Carlos, Deus abençoe poderosamente. Mas também Jesus ama cada igreja local e fiel, sabe? Cada partícula na sua localidade, incluindo a sua igreja, aí onde você congrega, o lugarzinho seu, que você olha e de repente vê os defeitos dos irmãos. Às vezes fala para o pastor: pastor, o senhor não está vendo, pastor? É, dessa maneira, meu irmão, minha irmã, dessa forma. Cristo vê a igreja de uma maneira totalmente diferente a qual nós a vemos. Evangelista Sidival Serapião, Deus abençoe. Ele conhece cada igreja partícula, local, com suas falhas, fraquezas, e ele a ama, ele a persegue e ele a conduz sobremaneiramente. Sabe, aquelas igrejas lá do Apocalipse, as igrejas da Ásia, ele sabia exatamente o que a igreja de Éfeso estava sofrendo. Pode olhar lá no capítulo 2, ele sabia exatamente. E quão frio o coração deles havia se tornado. Cadê o amor? Cadê o amor? Ei, minha igreja, lembra-te de onde caíste. Não estou percebendo mais este amor. Não estou sentindo mais este amor aqui, minha igreja. Viviana Santos, Deus abençoe. Ele sabia que alguns na igreja de Esmirna seriam jogados na prisão. Ele sabia. Dá uma olhada lá, Apocalipse capítulo 2, sabia. Ele sabia que os santos de Pérgamo não renunciariam jamais, mesmo quando isso lhes custou a vida. Ele sabia disso. É a sua noiva. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre nós. Aleluia. Como Cristo vê a igreja, completamente diferente a forma como nós a vemos. Às vezes, de repente, nós queremos ser perfeitos demais, ao nosso jeito, à nossa maneira, ao nosso modo de ver as coisas, ao nosso jeito de classificar o que é santidade e o que não é santidade. É assim, a maneira como nós, né? Mas não é assim que Jesus vê a igreja. Aleluia. Irmã Soraya Ismael, Deus abençoe. Ele sabia, sabe, ainda falando das igrejas lá da Ásia, ele sabia que alguns lá em Tiatira estavam cheios de amor, fé e paciência. Sabiam, ele sabia disso. Enquanto outros toleravam a imoralidade sexual, Jesus sabia disso. Está lá no capítulo 2 de Apocalipse. Ele sabia disso. Ele sabia que as almas lá de Sardes, aquela igreja meio complicada, haviam adormecido, estavam alguns mortos, né? Algumas coisas assim. Ele sabia. Ele conhecia todo o bem que os discípulos da igreja lá de Filadélfia haviam feito, apesar de serem fracos. Por isso ele colocou uma porta aberta diante daquela igreja, a qual ninguém poderia fechar jamais, e disse para ela: porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre toda a terra. Aleluia, bendito seja Deus. Deus está guardando você em meio a esta pandemia. Pastor, enquanto aqueles servos de Deus que estão sendo levados, Deus está guardando eles na eternidade. Oh glória! Aleluia, está guardando eles na eternidade. E glória a Deus por isso, porque eles
já se tornaram melhores do que nós, já estão com o Senhor, já estão brilhando, aleluia, junto a Cristo, aleluia. Jesus sabia o quão morna era a igreja de Laodiceia. Jesus sabia, portanto, amar a sua noiva. Ele chegou do lado de fora da igreja de Laodiceia e bateu na porta. Eu estou batendo na porta, tem alguém aí? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Ele queria, é assim que Jesus viu a igreja. Eu vejo a igreja morna lá na Laodiceia, eu vejo aquela igreja ali que confia nos seus próprios poderes aquisitivos, mas Jesus via a igreja de forma diferente. Ele amava aquela igreja da mesma forma. E isso pode ser com certeza característica das igrejas de hoje em nossos dias. A igreja de Laodiceia, Jesus sabia que, muito embora tendo muita riqueza, eles eram miseráveis, lamentavelmente pobres. Uma igreja cega e nua, mas era a igreja de Cristo. E ele a amava tanto que escreveu a eles, aleluia, e os chamou de santos verdadeiros, em um lugar real e em tempo real na história passada. E na história futura, os chamando a vir para casa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, amados, encerrando aqui para nós fazermos o clamor, Jesus ama a sua igreja, toda a igreja, todas as igrejas. Se verdadeiramente o confessa como Senhor e Salvador, sim. A alguns ele poderá dizer: apartai-vos de mim, malditos. A outros ele poderá dizer: eu não conheço vocês. Mas ele ama toda a igreja. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada. A verdadeira amada do Senhor, noiva amada do Senhor, é distinguida por ele entre os espinhos. Entre os espinhos, ele a distingue. Oh, bendito seja Deus. Se você faz parte da igreja dele, ele ama você, com todos os seus defeitos. Mas pastor, eu luto para deixar essa situação, pastor, não estou conseguindo, pastor. Ele ama você, e ele está tratando você neste momento, a mim também. O amor dele pelo todo não o impede de amar você pessoalmente, sabe? Pelo todo em santidade não o impede de amar você, mesmo estando em uma fraqueza, mesmo estando em um defeito. Ele ama você profundamente, ele nos ama profundamente, de forma criativa e única. É Deus, é o Senhor. Vou estar orando pelo Vitor Hugo, em nome de Jesus, nosso irmão lá da igreja de São Mateus. Aleluia. Maurício e a Patrícia também estaremos orando, sim, Máquila, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Observe, meus amados, como o amor de Cristo é específico e especial para cada um de nós. Não apenas para o apóstolo Paulo, quando ele se apresenta lá, quando diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse mesmo apóstolo Paulo que expressa essas palavras, ele também se expressou em um dado momento lá em Romanos capítulo 7, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas Paulo sabia que ele era a igreja e que Jesus o amava profundamente. É por isso que ele tem essa entrega diante do Senhor. Aleluia, diante do Senhor. E ele mesmo
me amou, te amou e se entregou por mim, se entregou por você. Não podemos compreender, queridos, com certeza, completamente, sabe, a amplitude, o comprimento, a altura, a profundidade deste amor de Deus por nós. Como Paulo diz em Efésios 3,19. Se você, como já disse, é um cílio, sabe, um pequeno cílio no corpo de Cristo, não se preocupe com isso. Serve apenas para fechar aqui as pálpebras, né? Um pequeno cílio desse, não é todos, mas um só. Um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, ele não apenas ama você, ele não apenas morreu para salvá-lo e tê-lo, mas ele vive em você. Ele vive em mim, ele vive em nós, ele vive na sua igreja, ele vive em nossas vidas. Ele vive através de mim, ele vive através de você. E ele realiza milagres. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o milagre que você precisa agora. Ele conhece o seu medo, ele conhece o terror que está se assustando agora. Ele conhece você. Há um amor profundo, um amor que foi expresso antes da fundação do mundo. E esse amor ele o mantém dia e noite, diuturnamente, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo. Aleluia. E ele vigia, ele guia você e eu o tempo todo. Como diz lá, né? No Salmo 121, guardará a tua entrada e a tua saída. E ele não se cansa e nem se fatiga, de maneira nenhuma. Ore mandará manassou de cantará. Em resumo, um resumo simples, comum. Ele te ama. E ele veio até você, ele veio até mim, ele veio até nós. Ele está com você aí, ele está comigo aqui. Ele ama. Ele ama. Ele ama. Bendito seja Deus. Com amor profundo, ele ama. Com amor profundo. Bendito seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Já vamos estar terminando.